Reverendíssimo Diácono Sanoval, ouvintes da Cacau FM, da Ebicaraí Web Rádio, internautas que rezam de casa pelas redes sociais da nossa paróquia, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, celebramos o 5º domingo da Páscoa e o ponto central da liturgia de hoje é Jesus Cristo como a videira e todos nós como os ramos. Mas nas extremidades desta liturgia tem 2 pontos que podemos refletir que vai nos ajudar muito. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós encontramos Paulo passando por mais uma dificuldade. Depois de todo o seu processo de conversão, depois de ter sido acolhido por Barnabé e de já ter até mesmo pregado o Evangelho em outras realidades, quando ele volta para Jerusalém, os discípulos que ali se encontravam ficaram com medo dele. Qual foi o motivo do medo desses discípulos? Eles ficaram com medo por causa do passado de Paulo. Paulo era um perseguidor dos cristãos. Paulo prendia os cristãos. Então, quando este homem chega à comunidade, todos eles ficam com medo. Justamente porque, caríssimos irmãos e irmãs, se nós não conseguir transcender algumas realidades no outro, nós sempre ficaremos presos ao seu passado. Então os discípulos a priori não acreditou na conversão e na mudança de Paulo. Por isso foi necessário que Barnabé apresentasse toda a história de conversão de Paulo. Isso pode acontecer também em nossas comunidades. Isso pode acontecer também em nossas igrejas. Pessoas que querem mudar de vida, pessoas que encontram o caminho da conversão, mas quando chegam em nossas comunidades, elas são desacreditadas por causa do seu passado. Às vezes nós repetimos o mesmo erro desses discípulos, não acreditamos na mudança das pessoas, não acreditamos na conversão das pessoas. Quantas vezes, caríssimos irmãos e irmãs, já aconteceu conosco de duvidar, até mesmo da reta intenção que cada pessoa tem de mudar de vida. Isso acontece entre os irmãos na comunidade, mas acontece também dentro das nossas famílias, até mesmo dentro de casa, nós não depositamos crédito nas pessoas que querem mudar, e isso enfraquece o caminho de conversão dessas pessoas. Por isso Barnabé hoje, dentro desses discípulos na comunidade de Jerusalém, foi como se um padrinho de Paulo, ou seja, é ele que apresenta Paulo para a comunidade dos discípulos de Jerusalém. Veja a importância, caríssimos irmãos e irmãs, de estarmos sempre junto com aqueles que querem mudar de vida, estarmos sempre junto daqueles que querem seguir o caminho do Senhor. Precisamos encorajar toda a comunidade para acolher aquele que se decidiu seguir os passos de Jesus. Que nós possamos então viver atentos para essa realidade, para que nenhum dentre nós, quando marchar em direção ao Senhor, sejam tratados com indiferença, porque foi justamente isso que aconteceu com Paulo, quando ele chega na comunidade dos discípulos em Jerusalém. Ele é tratado com indiferença
por causa do seu passado. Não o acolheram com o entusiasmo que Paulo trazia no seu coração. Não o acolheram com o entusiasmo que Paulo apresentava pelo fato de já ter vivido a experiência da conversão e pregado o Evangelho. Mas depois que um homem de confiança, Barnabé, apresenta toda a história de conversão de Paulo, ele é acolhido nessa comunidade. Então, precisamos viver assim, precisamos ter esse cuidado para com todos, precisamos ter esse olhar cuidadoso para com todos da nossa comunidade. Às vezes, pessoas entram aqui na nossa igreja, vêm participar da missa, vêm visitar a igreja e a gente nem diz um bom dia nem um oi. Nós ignoramos a presença das pessoas. Isso é uma realidade. Nós, às vezes, não estamos atentos para pequenos gestos que nos acolhe e conduz essas pessoas ainda mais para o encontro com Deus. Então, amados irmãos e irmãs, o primeiro ponto da liturgia de hoje nos faz esse chamado, que estejamos atentos e que sejamos acolhedores e que possamos acreditar, depositar crédito na conversão e na mudança de vida das pessoas. Elas desejam mudar de vida, elas desejam fazer o encontro com o Senhor, mas às vezes, assim como Paulo, não encontra esse apoio e esse acolhimento na comunidade de fé. E por falta desse apoio e desse acolhimento, muitas pessoas voltam para o mundo que vivia, se distanciam de novo da presença de Deus. Que sejamos uma comunidade cuidadosa, zelosa, e que tenhamos um olhar atento para todos aqueles que buscam trilhar o caminho do Senhor. Segundo aspecto da liturgia de hoje, na carta de São João, primeira carta de São João, São João se volta para aquela pequena comunidade e diz: filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Amar não só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Durante essa semana, nós ouvimos Jesus dizer justamente isso: as minhas ações dizem quem eu sou. De fato, os judeus queriam que Jesus se apresentasse abertamente como Messias, como Filho de Deus. E ele dizia: as minhas obras, as minhas ações, elas dizem quem eu sou. Assim também, São João exorta a sua pequena comunidade acerca dessa mesma experiência. Devemos amar, mas o nosso amor precisa transcender a palavra, precisa transformar-se em ações, e que o nosso amor seja verdadeiro. Dentro da comunidade dos cristãos não existe espaço para a falsidade. Dentro da comunidade dos cristãos não existe espaço, caríssimos irmãos e irmãs, para outros sentimentos que não seja a verdade. O próprio Jesus vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até hoje, caríssimos irmãos e irmãs, muitas pessoas buscam conhecer essa verdade. Quantas pessoas são guiadas, são orientadas, conduzidas por essa angústia. Que verdade é essa que Jesus está falando no seu Evangelho? Quantas pessoas conseguem fazer um caminho grandioso para descobrir essa verdade? Nós temos Santo Agostinho, um exemplo de alguém que mudou de vida como se fosse da água para o vinho, e que encontrou com essa verdade e que viveu intensamente essa intimidade com o Pai. Por isso, São João nos faz uma exortação e convida a todos nós, a partir desta cartinha,
que nós precisamos mudar o nosso jeito de ser. A partir do encontro com o Cristo Jesus ressuscitado, nós precisamos amar com ações e que o nosso amor seja verdadeiro. Que o nosso amor seja verdadeiro. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. E mais ainda, São João vai dizer: este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo, pelo Espírito que ele nos deu. O Senhor permanece conosco sempre. Mas nós, para permanecermos com o Senhor, nós precisamos guardar os seus mandamentos, conhecer os seus mandamentos e aplicar com a vida esses ensinamentos. Mas, amados irmãos e irmãs, quais são os mandamentos de Deus? Quais são os mandamentos que Jesus deixou para nós? Nós levamos a sério e colocamos em prática esses ensinamentos? Sejamos verdadeiros conosco mesmo. Primeira coisa, para aplicar os ensinamentos do Cristo Jesus é conhecer. Nós conhecemos esses mandamentos? Nós cremos nesses ensinamentos do Senhor Jesus? Ou nós estamos levando a nossa vida mais ou menos? Precisamos, caríssimos irmãos e irmãs, de fato, de um verdadeiro encontro com a palavra de Deus, para que a conversão aconteça radicalmente em nossa vida e que nós possamos então passar a viver a partir desse encontro. Estamos rezando com a história da conversão de São Paulo. Aproveitemos o exemplo de São Paulo e busquemos viver assim como ele viveu. Depois da experiência de conversão, ele mudou de vida radicalmente. É um homem novo, é alguém que vive agora em função do Evangelho, é alguém que se identifica de tal maneira com Cristo, e a cada dia ele vai buscando estar mais próximo, mais intenso na sua vida de oração, na sua vida de discípulo, de missionário. A vida de Paulo depois da conversão se tornou uma profunda realidade de anúncio do Cristo ressuscitado, que é isso que deve acontecer conosco. Quando nós nos convertemos verdadeiramente, a nossa vida se torna um evangelho vivo. Por onde nós passamos, ali nós anunciamos o Cristo ressuscitado. E como que nós anunciamos o Cristo ressuscitado? Pelas nossas ações e de verdade. Sejamos verdadeiros, caríssimos irmãos e irmãs, uns com os outros, em todas as nossas relações. E por fim, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, tão belo, tão profundo, Jesus apresenta Deus como o dono da vinha, e ele se apresenta como essa videira, e todos nós somos esses ramos. Eu sou a videira, a verdadeira videira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. De fato, se a gente corta um ramo da videira, o que é que acontece? Vai murchar. Porque quem dá vida aos ramos é a seiva que vem da videira. Quem dá vida
A nossa vida é justamente a vida que vem do próprio Cristo Jesus. E como que nós permanecemos unidos ao Senhor? Como que nós permanecemos unidos ao Senhor? O próprio Jesus Cristo diz: quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Então, caríssimos irmãos e irmãs, é na comunhão do corpo e do sangue de Cristo que nós permanecemos em plena comunhão com o Pai, em plena comunhão com o Cristo Jesus. Já finalizando o Evangelho, Jesus diz justamente algo muito importante. Ele, ensinando aos seus discípulos, vai dizer: se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito frutos e vos torneis meus discípulos. Então, para glorificar a Deus, precisamos estarmos unidos no Senhor. E essa união perpassa por uma verdadeira intimidade com a sua palavra. Intimidade significa conhecer. Eu preciso conhecer os ensinamentos de Jesus Cristo. Eu não consigo ter uma intimidade com o Senhor se eu não o conheço. Eu preciso conhecer. Eu preciso gastar tempo pesquisando, rezando, me aproximando do Senhor para conhecê-lo. Então, amados irmãos e irmãs, nós precisamos melhorar muito o nosso jeito de ser cristão, que não é só com as orações que a gente conhece o Senhor, é com o estudo das Sagradas Escrituras. Os 4 evangelhos nos falam muito sobre Jesus. Por que então não aproveitar e começar a estudar a vida de Jesus Cristo com os evangelhos? Todos nós temos acesso às Sagradas Escrituras, todos nós temos acesso à Palavra de Deus. Então, caríssimos irmãos e irmãs, precisamos conhecer, porque só se tem intimidade com aquilo que se conhece. Então, para ter intimidade com o Senhor, precisamos conhecê-lo. Para permanecer no Senhor, precisamos então nos alimentarmos da sua presença, que se dá pela palavra e pelo o sacramento da Eucaristia. Toda vez que comungamos o corpo e o sangue de Cristo, ele permanece em nós e nós permanecemos nele. Pois só permanecendo em Cristo que nós somos capazes de realizar algo de bom. Cristo vai dizer: eu sou a videira e vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, este produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Por isso, amados irmãos e irmãs, nada de bom será realizado por nós se não estivermos em plena comunhão com o Senhor. Busquemos ao longo dessa semana nos aproximar ainda mais do Cristo Jesus, meditando a sua palavra, melhorando a nossa oração, ou visitando aqui no Santíssimo Sacramento, que fica a nos esperar para a nossa oração, para a nossa adoração, mas sempre que tiver oportunidade, alimentando-se do seu corpo e do seu sangue. Peçamos a Nossa Senhora que interceda por nós. Estamos no mês mariano, aproveitemos desse mês que tem uma espiritualidade tão rica, tão bonita, e que através da espiritualidade mariana, que nós possamos nos aproximar ainda mais do seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.